Fala galerinha top da balada, beleza? Bom, eu vou aqui mostrar para vocês sobre campo elétrico em placas paralelas, tá bom? Como é que é essa fórmula, como que funciona isso, tá? Mas antes de explicar essa parte, eu queria que vocês analisassem exatamente esse pedaço aqui, beleza? Que é a observação que é uma placa. Imagina que a gente tem uma placa carregada positivamente. Essa placa ela vai gerar um campo elétrico saindo da placa, né? Porque lembra que carga positiva, o campo sai da carga, né? Então ele sai para a direita, o campo elétrico, tá vendo? E para a esquerda também sai campo elétrico, tá bom? Quando a gente tem somente uma placa, tá? Essa observação, o campo elétrico de uma placa, ele é dado como sigma sobre 2 epsilon, tá? O que seria esse sigma? Esse sigma a gente chama de densidade superficial de cargas, tá? Ou seja, a densidade superficial de cargas nada mais é do que a carga da placa dividido pela sua área. Ou seja, quanto de carga eu tenho nessa placa, beleza? Dividido pela área dessa placa, tá? Isso aqui que é o sigma, tá? E esse epsilon aqui, ele é a permissividade elétrica do meio, tá? O que é a permissividade elétrica do meio? Tem meios que afetam o campo elétrico, tá? Então, assim, quanto maior for a permissividade elétrica do meio, menor o campo elétrico e depende. Então, o campo elétrico depende dessa permissividade elétrica aqui, tá bom? Beleza. Então, sabendo disso, se eu fosse calcular, por exemplo, a força elétrica, por exemplo, imagine que eu coloquei aqui um próton, tá? Um pouquinho depois dessa placa, pode ser mais próximo, não importa. Lembrando que o campo elétrico da placa, ele é igual aqui, ele não muda o valor do campo elétrico, tá? Esse campo elétrico não depende da distância da placa, tá? É um campo elétrico constante. Então, se eu quero, por exemplo, calcular a força elétrica que uma carga elétrica, coloquei aqui um próton, estivesse bem aqui, né, no campo elétrico dessa placa, como que seria a força elétrica? A gente sabe que essa aqui é a fórmula geral, tá? Força elétrica é Q vezes E. Ela é geral porque esse E aqui, eu preciso saber quem é o E. Se eu descobrir quem é o E, eu vou colocar o E aqui e vou usar essa fórmula que vai dar certo, tá? Então, quando eu pego força elétrica igual a Q vezes E, a gente sabe que o E dessa placa aqui, o E vale quanto, pessoal? Vale isso aqui, ó. Sigma sobre 2 epsilon, tá? Então, vai ficar assim, ó. Força elétrica é Q vezes sigma sobre 2 epsilon. Essa aqui é a força elétrica da carguinha que ela está sentindo aqui. Essa força elétrica é igual aqui ou aqui, tanto faz, tá? Ah, professor, mas eu quero expandir um pouco mais a fórmula. No lugar desse sigma, eu posso colocar Q sobre A? Pode. Então, eu posso colocar então a força elétrica igual a Q vezes... E no lugar do E, em vez de colocar sigma sobre 2 epsilon, eu coloco Q sobre A vezes 2 epsilon, assim, beleza? Então, tem aqui a força elétrica igual a Qzinho, que é a carga de prova, né? Vezes Qzão, que é a carga da placa, dividido pela sua área, vezes 2 epsilon aqui, beleza? Tranquilo. Sabendo disso, essa observação, que é o campo elétrico em uma placa. Percebe, pessoal, que o campo elétrico em uma placa é isso aqui, ó. Sigma sobre 2 epsilon. Tá, vamos agora analisar o campo elétrico em placas paralelas. Galera, quando a gente tem placas, a gente tem que analisar cada placa, beleza? Quando analisa, por exemplo, essa placa positiva aqui, você vai perceber o seguinte, que aqui a carga, o campo elétrico sai da placa positiva, ó, tanto para a direita e sai para a esquerda. Tá vendo o vermelhinho? Aqui é a mesma coisa, ó. Esse vermelho está simbolizando o campo elétrico que está saindo da placa positiva, ó, indo para lá, atravessa a placa negativa aqui, ó, e o campo elétrico saindo da placa positiva e vindo para a esquerda. Beleza. Só que ao mesmo tempo que a placa, essa placa positiva produz campos elétricos, né? Esse aqui seria o campo elétrico da placa positiva. Ao mesmo tempo que ela produz o seu próprio campo elétrico, né? A carga negativa também produz o seu próprio campo elétrico, né? E o campo elétrico da placa negativa, lembra que o campo elétrico do negativo ele entra na placa, tá vendo aqui, ó? Que na placa o campo elétrico azul está entrando nela, ó, tá vendo, ó? Ele entra. A mesma coisa aqui, ó. Ele entra na placa azul, beleza? Só que eu mostrei o seguinte. Ele tá entrando na azul, tá vendo? Tá entrando na azul. Só que ao mesmo tempo ele atravessa também a placa, as outras placas, tá vendo? Então essa linha azul aqui é todo o campo elétrico produzido pela placa azul, tá vendo? Essa linha azul aqui é todo o campo elétrico produzido pela placa azul. Enquanto que a linha vermelha
é o campo elétrico produzido pela placa vermelha. Beleza, então a gente sabe que esse aqui, o azulzinho, é o campo elétrico produzido pela azul. Vou colocar aqui, ó. Beleza? E esse vermelhinho aqui é o campo elétrico produzido pela placa positiva. Tudo bem? Galera, vamos pensar o seguinte, ó. Quando você olha as placas, observe esse lado aqui, ó. Tá percebendo que nesse lado a gente tem um campo elétrico produzido pela azul indo para a direita. E nesse lado aqui a gente tem um campo elétrico produzido pela vermelha indo para a esquerda. O que acontece? O campo elétrico de cada placa é sigma sobre 2ε, que a gente tinha visto aqui, ó. Esse aqui é o campo elétrico, ó. Sigma sobre 2ε é o campo elétrico de uma placa, seja ela positiva ou negativa. Esse aqui é o campo de uma placa só. Então, cada placa aqui tá produzindo um campo elétrico sigma sobre 2ε. Só que nesse lado, galera, a gente tem um campo azul para a direita, que é sigma sobre 2ε, produzido pela placa azul, que é a negativa. E a gente tem o campo elétrico aqui vermelhinho produzido pela placa vermelha, pela placa positiva, que está para a esquerda. O que acontece é que se você tem um campo elétrico para a direita e um campo elétrico para a esquerda, e esses campos elétricos são iguais, o campo resultante desse lado vai dar zero. Então, quando a gente olha o campo resultante nesse lado aqui, né, não é entre as placas, é fora das placas, né, vai ser sigma sobre 2ε menos sigma sobre 2ε, que dá um campo resultante zero. Ou seja, aqui não tem campo. É zero. Se tu colocar uma carguinha aqui, não acontece nada com a carguinha. Não sofre nem atração, nem repulsão. Eita! Isso aí que acontece. Agora vamos analisar do outro lado também. Do outro lado também, ó, galera, essa placa positiva aqui produz um campo elétrico, ó, que sai da placa. Ó, tá vendo que tá para a direita? Esse é o campo elétrico produzido pela carga positiva, pela placa positiva. Tá vendo? Ó? Campo elétrico produzido pela positiva. Enquanto aqui, ó, esse azul é o campo elétrico produzido pela negativa, que tá para onde? Para a esquerda. Como o campo elétrico da placa positiva e o campo elétrico da negativa tem o mesmo módulo, o mesmo valor, né? O que vai acontecer aqui também? Que o campo resultante vai dar zero também, porque enquanto uma produz o campo elétrico para a direita, né? A outra está produzindo um campo elétrico para a esquerda, de tal forma que o campo resultante vai ser sigma sobre 2ε menos sigma sobre 2ε, né? Um campo que é produzido por uma placa menos o mesmo campo produzido pela outra placa, né? Ele tem o mesmo valor do campo elétrico de cada placa, só que isso aqui vai dar zero. Ou seja, o campo resultante é zero também na parte aqui direita da placa negativa. Eita! E professor, o que acontece, por exemplo, se a gente analisar o campo elétrico aqui entre as placas? Entre as placas vai acontecer o seguinte, ó. Percebe que o campo elétrico produzido pela placa positiva está para a direita. E o campo elétrico produzido pela placa negativa também está para a direita. Eita, professor! Tem dois campos elétricos no mesmo sentido. Quando os campos elétricos estão no mesmo sentido, o que a gente faz, pessoal? A gente soma, né? Quando a gente tem vetores no mesmo sentido, a gente soma, né? Campo elétrico é vetor, então um vetor para a direita mais um vetor para a direita vai ser, o campo resultante vai dar sigma sobre 2ε mais sigma sobre 2ε, ou seja, quando eu somo duas frações com o mesmo denominador, eu conservo o denominador, que é 2ε, e somo o numerador, sigma mais sigma, 2 sigma. O 2 cancela com 2, isso vai dar sigma sobre ε. Ou seja, o campo resultante entre as placas paralelas é sigma sobre ε. Tá. Percebe que o campo resultante entre duas placas é sigma sobre ε, enquanto o campo de uma placa só é sigma sobre 2ε. Não pode confundir, tá? Uma placa é sigma sobre 2ε. Duas placas, a gente tem sigma sobre ε, tá bom? Aí, vamos lá. Se a gente analisar, por exemplo, essa situação aqui, ó, galera. Imagine que eu tenho essas duas placas aqui, certo? A gente sabe que na parte direita tem campo? Não, o campo resultante é zero, fora aqui, na parte esquerda, né? Desculpa, da placa aqui positiva. E na parte direita tem campo, pessoal? Não, o campo resultante é zero, né? Quando a gente tem placas paralelas. Tá. O único campo que vai ter aqui vai ser o campo aqui entre as placas. É o único. Tá. Então, eu representei por verde aqui o campo elétrico saindo aqui, ó. Sai da positiva, entra na negativa, ó. Sai da positiva, entra na negativa, sai da positiva, entra na negativa, que é o campo elétrico entre as placas. Esse campo entre as placas, a gente já calculou que é sigma sobre ε, que é isso aqui. É o campo quando a gente tem duas placas paralelas, tá? É o campo entre as placas.
Se eu quero calcular qual é a força elétrica produzida por uma carga, então eu coloquei aqui uma carga de prova, pode ser um próton aqui, tá? O que vai acontecer se eu colocar um próton aqui? Esse próton vai ser sujeito a uma força elétrica. Por quê? Porque esses prótons, essa placa aqui não tem carga positiva, vai empurrar, ou seja, positivo com positivo vão se repelir, né? E ao mesmo tempo ela vai ser atraída pela placa negativa, porque cargas de sinais contrários se atraem. Então acontece que tem uma força elétrica aqui. Beleza? Mas a gente sabe que essa fórmula aqui, força elétrica igual a Q vezes E, é a fórmula geral. Geral, eu posso usar ela em qualquer situação, velho. Desde que eu tenho o Q, que é a carga de prova, no caso seria esse aqui, é o cara que está sujeito à força elétrica, né? No caso é essa carga. E eu tenho o campo elétrico na região. Eu sei o campo elétrico nessa região entre as placas. Então a força elétrica vai ser igual a Q vezes o E. Quem é o E entre as placas? É o sigma sobre epsilon. Ah, beleza. Então isso aqui já é a força elétrica. Ah, tá, professor. E a gente tem uma outra coisa também. A gente pode colocar aqui no lugar do sigma, para completar mais a fórmula, Q sobre A, porque eu falei que o sigma é a densidade superficial de carga, né? Então é a quantidade de carga por área. Então no lugar desse sigma, eu coloquei Q sobre A, então ficou Qzinho vezes o sigma, Q sobre A vezes epsilon. Então a gente tem essa aqui que é a força elétrica de uma carga, né, que está situada aqui entre as placas paralelas. Beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até mais. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal e também compartilhar esses vídeos para mais pessoas, tá bom? É isso aí. Grande abraço e a gente se vê mais.